professora Bárbara, da disciplina de História. Estou aqui trazendo uma aula para vocês, prevista para o mês de outubro. Esse conteúdo, como eu já falei, ele não está no livro, então eu trouxe aqui algumas videoaulas para vocês, que vai ser dividido em algumas partes. Então vamos à nossa aula. O assunto que nós vamos abordar hoje vai ser o processo colonizador do Brasil. Como é que foi esse processo? Vai ser iniciado aí a partir do século XVI e vai continuar até o século XIX. Então, nós vamos ter o processo da questão da exploração do pau-brasil, nós vamos ter a questão do plantio da cana-de-açúcar e também a questão da mineração. Então, esse processo colonizador, ele vai durar aí alguns séculos e isso vai ter consequências dentro da sociedade colonial. Então, a partir do século XVI, com a chegada do homem branco, no caso europeu e português, ao território do que nós conhecemos hoje como Brasil, os primeiros contatos ele vai se dar com as pessoas que já viviam aqui, que no caso, naquele período foram chamados de índios, porque inicialmente os europeus acreditavam que eles haviam chegado às Índias e tudo mais. Bom, a questão da mulher indígena, então, ela vai se tornar um assunto que nós precisamos debater, principalmente porque pelo fato de como essas mulheres foram tratadas e são tratadas nas sociedades até hoje. Então, assim, quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles não vieram aqui para poder povoar, eles vieram aqui para explorar. Não vai haver população feminina portuguesa que vai vir inicialmente ao Brasil. Então, assim, as primeiras tripulações, elas eram repletas de homens que vinham aqui à nova terra procurar a nova alternativa de vida, tentar enriquecer e tudo mais. Então, assim, as mulheres que habitavam o território serão as mulheres indígenas que vão estar presentes, então, aí. Bom, a questão, né, da posição da mulher indígena, assim como todos os grupos indígenas que eram contra a dominação portuguesa, elas, né, foram escravizadas e proibidas de manifestarem sua religião, ritos e medicinas. Porque quando os portugueses chegam até aqui, alguns viam os indígenas enquanto selvagens ou seres atrasados, né? Então isso vai provocar aí, no caso, a mulher indígena que ocupava um local dentro da sociedade indígena, ela vai ser então condicionada, assim como os outros, a trabalhar forçadamente na extração do pau-brasil e dentre outras coisas. Elas vão passar então por um processo mais doloroso, porque, além de serem escravizadas, elas vão ser acometidas pela varíola e pela sífilis, como já foi mencionado na última aula, as epidemias, né, elas vão ser usadas pelos colonizadores para poder dizimar a população indígena. Então, assim, a sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível. Isso por quê? Muitas mulheres indígenas elas vão sofrer com abuso sexual durante esse processo da colonização. Elas eram vistas como animais selvagens, então isso vai ser um processo aí doloroso. E não sei se vocês conhecem, mas dentro de algumas famílias no Brasil, e isso até hoje, elas possuem um termo. Ah, minha bisavó foi pega no laço. O que significa isso? Provavelmente o homem branco, ele vai tirar essa indígena de dentro da sua aldeia para servir e servir também como a progenitora de filhos. Então, o termo pega no laço é um termo bastante difícil por parte das mulheres indígenas em que lutam aí para poder disseminar essa explicação, para a gente ver como que esse processo ele foi doloroso no caso da mulher indígena. Na foto à direita é uma celebração em que as mulheres indígenas, então, mostra a ocupação que elas tinham dentro da sociedade indígena. Então, assim, nós temos que pensar como que isso teve as consequências para os dias de hoje, porque o Brasil, por ser essa ideia da miscigenação, a gente às vezes perde um pouquinho da ideia de como que foi feita essa miscigenação, ok? Bom, outro indivíduo importante nessa sociedade vai ser a mulher negra. A mulher negra, ela vai ser então trazida forçadamente, assim como milhões de africanos, para o Brasil, para poder trabalhar na lavoura e do plantio da cana-de-açúcar e na exploração de metais preciosos. Então, a escravidão ela vai marcar e marca até hoje a história do Brasil, principalmente por haver a questão aí da ideia de que as mulheres negras elas eram vistas como um objeto. Elas desempenhavam algumas funções na casa grande, como cozinheiras, empregadas domésticas ou babá. E essas consequências de anos de escravidão que o Brasil teve, existe hoje em dia
toda uma luta por trás da questão da mulher negra e que merece uma atenção especial, principalmente porque ela sempre precisou ter autonomia para garantir o sustento da sua família. E esses séculos de escravidão, ela foi submetida, né, à exploração sexual, ao trabalho braçal forçado e também causando o imaginário popular de que a mulher negra ela é uma mulher fácil. Existem todas as opressões que o feminismo negro ele traz até hoje em dia, lutando contra essas opressões. Às vezes, essas mulheres elas eram conhecidas como as mulheres forras. Lá no período da mineração, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso futuramente. No período da mineração, as negras forras elas foram mulheres negras que aos poucos compraram a sua alforria, se tornaram livres. A imagem à esquerda mostra um pouco aí sobre essa mulher negra que vive dentro da casa grande, servindo seus senhores, e à direita a atuação da mulher negra dentro do comércio, porque a mulher negra, no caso, ela sempre trabalhou. A mulher branca, ela já é vista de uma forma restrita e delegada a um ambiente doméstico e familiar, onde elas viviam para ser esposas e mães. As primeiras mulheres, então, que vão vir para a colônia também, elas vão vir no período da exploração da cana-de-açúcar, onde vai haver os senhores de engenho da produção do açúcar, e os senhores vão ter as suas esposas. Essas mulheres brancas, elas tinham uma pouca participação, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, ou seja, os homens aí é que elaboram as leis e governam para eles. Então, assim, a mulher ela é vista como uma reprodutora dos seus filhos, dos seus descendentes, e muitas vezes elas eram restritas ao ambiente doméstico. Só saíam para irem à missa, ou alguns compromissos, ou algumas festas que aconteciam nas vilas. E elas eram geralmente sempre acompanhadas de homens da família, ou também de escravas, né, outras pessoas deste meio social. A mulher branca, então, ela vai ter alguns privilégios na sociedade, porque ela não sofre as mesmas opressões que a mulher indígena e a mulher negra, porque elas são vistas como selvagens, são vistas como atrasadas, são vistas como objetos. E no caso da mulher branca, ela já é vista como uma pessoa ali que é para casar, ter filhos e ser visto bem socialmente. E a foto da direita é uma foto interessante porque é um menininho branco, né? Provavelmente essa mulher ao lado, ela é a sua ama de leite. Para a gente entender um pouco de como que a sociedade ela é opressora com relação à mulher negra e à mulher indígena, é que muitas vezes essas mulheres, elas também tinham filhos e elas tinham que deixar de amamentar os seus próprios filhos para poder amamentar os filhos da senhora da casa grande. Então, a opressão dessa sociedade sobre a mulher negra e a mulher indígena, ela vai ser muito maior do que sobre a opressão da mulher branca. Mesmo que a mulher branca, dentro da sociedade colonial, ela também não possuía direitos, ela não escolhia os governantes, então, assim, ela vai ter um papel dentro da sociedade também. É interessante a gente falar e apontar sobre isso, porque a resistência disso e as consequências desses papéis na sociedade e a questão da colonização do Brasil vão ter alguns resultados, na sua maioria negativo, porque causa a questão do sofrimento da mulher indígena e da mulher negra, quanto à violência, quanto ao mercado de trabalho, que não recebe, né, essas mulheres e pagam elas a menos. Então, nós temos aí por trás disso várias lutas dessas mulheres ao longo do tempo, ao longo do século, que no caso da mulher indígena é a participação na política. Hoje em dia nós vemos muitas mulheres indígenas que ocupam um lugar político na sociedade brasileira e que estão aí atrás da luta. Então elas eram, os indígenas, por serem estereotipados como selvagens, preguiçosos, não racionais, sem alma e sem fé, vão sofrer uma opressão que dura até os dias de hoje. E a questão indígena hoje em dia, com relação à política, não somente as mulheres, mas também a população indígena que participa da política em diferentes estados do Brasil, eles lutam por questão de terras, eles lutam por direitos e preservação da sua cultura e do seu meio em que vivem. Sobre essa importância da mulher indígena na atuação política, nós temos a deputada federal Joênia Wapichana. E ela é uma mulher
indígena que está aí à frente da política brasileira lutando por direitos e conquistas. Então, assim, nós temos que aprender a respeitar essa questão do território. Hoje em dia nós temos muito preconceito dessa parte, então os indígenas estão aí através da luta, então quando a gente puder ouvir sempre sobre as suas reivindicações, é sempre interessante. A imagem de algumas manifestações. A resistência africana, ela também vai ser de diferentes formas, seja através da preservação da religião, seja através da preservação da cultura, dos traços culturais, dos costumes, e um desses costumes foi a trança nagô. A trança nagô, ela é uma forma de resistência africana ao longo dos séculos, porque essas tranças, elas representavam no período colonial uma herança de resistência das avós. Aí, se vocês repararem na imagem ao lado, essas tranças são de diferentes formas e figuras. Então, quando o período dos quilombos, do surgimento dos quilombos e a resistência negra, no caso com a figura de Zumbi dos Palmares e a própria Dandara, os quilombos eles vão ser sempre fazendas, né, vilas distantes dos engenhos, e a trança nagô ela foi utilizada como uma forma de mapa. Por exemplo, as tranças maiores e menores elas tinham uma representação de, por exemplo, existência de caminhos e saídas para que os africanos que fugiam da escravidão eles pudessem encontrar então esses quilombos. Eram cheios de caminhos, parecem realmente estradinhas, né, as tranças. Então, os homens, ao vê-las, sabiam quais rotas tomar. Era um código desconhecido para os senhores, né, que permitia então esses escravos a fugirem através das tranças que eram utilizadas como mapa. E isso, assim, é só um exemplo dentre milhares que existem, além da questão do candomblé, né, que é uma herança religiosa, a questão das roupas, a questão da língua. Muito das palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia são de origem africana, assim como também palavras que são de origem indígena. Nós temos que levar em consideração o processo doloroso que foi essa opressão e essa escravidão com relação a esses povos e de que forma que eles foram adquirindo diversas formas de resistência. Aqui eu também trouxe um protesto atual sobre a questão das negras e a reivindicação por direitos também. Isso tudo é importante porque as mulheres negras hoje em dia elas sofrem com relação à violência, a menores salários dentro do mercado de trabalho. Nós temos que entender a importância que são para a nossa sociedade e essas lutas de que forma que elas incentivam e contribuem para que todos tenham um lugar na sociedade. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo.